trazendo alguns conhecimentos para a gente, né? E eu tenho certeza que tudo que ele falar aqui para a gente vai ser aprendizado e que a gente vai estar colocando em prática, né, Dan? E vamos fazer um bom proveito desse momento, né? Prestar bastante atenção. Eu sei que nesse momento, me perdoe, mas eu vou falar, Dan, porque assim, nesse momento assim, a gente tem muito aquela coisa de pegar o celular, ficar... Eu queria pedir a vocês para esse momento deixar um pouquinho o celular, só a gente ficar só focado só na fala aqui da língua, para a gente ter mais um conhecimento, né? Porque eu sei que tem muitas coisas que a gente tem aquele conhecimento, mas a gente precisa aprender um pouco mais, porque a gente nunca sabe tudo. E eu tenho certeza que o que a gente vai ouvir aqui hoje vai ficar na nossa memória, que a gente não vai esquecer nunca, né? Vai ser um aprendizado para a gente. Sejam bem-vindos, o espaço é seu. Gente, bom dia. Bom dia. Eu estou aqui para falar para vocês sobre uma palestra, um assunto. Conheço algumas pessoas, a Alex estudou comigo, Leila está fazendo faculdade, aí também conheço. E vamos falar com um assunto muito importante hoje. Por que esse assunto é tão importante? Porque a todo momento nós se relacionamos com pessoas. Não tem como evitar se relacionar com pessoas. A não ser que a gente mora em uma ilha deserta. Mas todo momento a gente se relaciona com pessoas. Então nós vamos falar sobre um assunto hoje muito importante. E o primeiro que eu comecei a falar é o que vamos falar. Então a gente tem um tema aqui muito importante. Tchararam. Não sei se vocês já ouviram. Abre as cortinas. Relação interpessoal. Danilo, o que é relação interpessoal? Não sei o que é isso. Nunca nem vi o que falar. Talvez eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Mas estou igual essa Nazaré aqui, não entendendo nada, sem entender o que você está querendo falar sobre relação interpessoal. Mas, gente, relação interpessoal é simples. É muito simples. O que é relação interpessoal? Relação interpessoal é um vínculo com outra pessoa. Você se relaciona com o seu colega de trabalho? Sim. Então é relação interpessoal. Você relaciona com seus familiares? Sim. Então é relação interpessoal. Você relaciona com o seu namorado, com o seu marido, esposa, mulher? É relação interpessoal. Então a todo momento estamos ligados com uma pessoa, com um vínculo com uma pessoa. E isso se chama relação interpessoal. Então existe relação interpessoal familiar, que é uma família, relação interpessoal profissional, que é os colegas de trabalho, tem amoroso, então existe vários tipos de relação interpessoal. E vocês vão gostar muito do assunto. Ah, Danilo, talvez esse assunto é muito chato. Você sair de lá para falar esse assunto pra gente, vocês vão gostar muito desse assunto porque é muito importante. Então a gente vai falar sobre um assunto, que é importante porque quando a gente se relaciona com outras pessoas, às vezes gasta muita energia. Às vezes as pessoas não nos entendem. E já aconteceu de a gente falar alguma coisa e a pessoa entender errado e a gente ficar, meu Deus, à vontade. Fica à vontade, bom dia. Como já aconteceu da gente conversar com alguém, por exemplo, e a pessoa entender tudo errado que a gente fala, e a gente fala assim, oh meu Deus, não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria falar, não era isso, que a gente às vezes fica até um pouco constrangido, porque a gente quer falar alguma coisa para a pessoa, e a pessoa entende tudo diferente. A gente quer passar uma coisa, transmitir uma coisa, mas fica tudo diferente. A gente pensa, meu Deus, não era isso que eu queria falar, a pessoa entendeu tudo errado, a pessoa brigou, a pessoa discutiu. Mas é por isso que a gente precisa da relação interpessoal para a gente entender. E hoje eu vou provar para vocês que precisa de relação interpessoal. Então aqui, pode levantar a mão quem gosta, por exemplo, quando uma pessoa te trata mal. Quem é que gosta? Ninguém gosta, gente. Como é que vocês não gostam disso? Passando. Quando você está desabafando com uma pessoa, por exemplo, e a pessoa fica, é muito chato. Você está ali se entregando para a pessoa, querendo uma solução talvez, e a pessoa, complicado. É muito chato. Então, quem gosta também, por exemplo, quando as pessoas caçam de você, é vergonha. Principalmente quando é muita gente, a gente fica assim, vermelho, e a gente não sabe nem o que fazer. E vocês gostam, por exemplo, de quando você está contando um segredo e a pessoa espalha? Nossa, é muito chato. Você confia na pessoa. O nome já chama de segredo. E a pessoa vai lá e espalha o segredo. Nossa, é muito ruim. É muito chato. Então, se você não gosta de nenhuma dessas perguntas,
você precisa de relação interpessoal. Danilo, por quê? Porque relação interpessoal está incluso em todas essas perguntas. E mais à frente, veremos por quê. E aí mais veremos o porquê é tão importante nós se relacionar com as pessoas. Então, existem 5 pilares de uma relação interpessoal saudável. Todos nós temos relação interpessoal, como eu falei no começo. Uns doentios e outros saudáveis. E o que nós queremos hoje aqui, e que vocês alcancem, é a relação interpessoal saudável. E você vai sair daqui entendendo como é que faz isso. Eu vou ajudar vocês. Então, o primeiro passo para a relação interpessoal saudável é o autoconhecimento. Auto significa? Não, nem auto, não. Auto é si próprio. Conhecimento significa conhecimento, saber alguma coisa. Então, conhecer sobre si próprio. Isso é muito difícil. E o segundo é empatia. Todos nós talvez já ouviram falar sobre empatia. E é muito importante no nosso dia. Hoje a gente vive uma sociedade tão acelerada, tão corrida. Eu vi uma pessoa falando que hoje os dias parece que estavam sufocantes. Parece que você corre, faz coisa. E você não tem nem tempo de você estar com a pessoa do seu lado, compartilhar. E o terceiro pilar é a assertividade. Danilo, o que é assertividade? Que não técnica é esse, que eu não estou entendendo nada. Eu vou explicar mais à frente para vocês o que é assertividade. E o quarto é cordialidade. O quarto pilar para uma relação saudável é cordialidade. Danilo, Bruno, o que é cordialidade? Pelo amor de Deus. Esse nome difícil, tu vem para cá falar isso. Eu vou explicar tudo para vocês. E o quarto, ética. Ética. Tanto ética pessoal, profissional, ética. Então a gente muito já ouviu falar sobre isso. Então, nós vamos ver, tem gente que tira a gente do sério. Tem gente que a gente fica assim, ó, meu Deus, pessoa. Tem gente que a gente fala assim, meu Deus, dá paciência, Senhor de Jó. Porque não dá. Tem gente que faz assim, que parece que vem para provar mesmo. A gente fica igual essa caminha surtada aqui, que às vezes tira dos nervos. Mas eu quero que você saia dessa caminha para essa Nazaré aqui, ó, tranquila, relaxada, toda zen, ó, de óculos. Se a pessoa vem te atormentar, Nazaré, tranquilona. Nazaré não tem boa fama não, viu? Mas aqui vai dar tudo certo. Para você vai ter boa fama sim. Então, a gente vai ver sobre esses 5 pilares agora. Lembra que eu falei para vocês sobre os 5 pilares? Quais são? Que é autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade, ética. Então a gente vai ver o que é cada um. Então, o primeiro passo que eu falei para vocês, é autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é tão importante, gente? Porque o autoconhecimento é saber quem nós somos. Então, a pergunta é, quem é você? É uma pergunta talvez bem intrigante e que nos deixa sem resposta. Quem é você? Se eu perguntasse para você, quem é você? E fala sobre você. Você saberia me responder? Então, Danilo, essa pergunta é fácil. Essa pergunta é só falar que eu sou Danilo, tenho 21 anos. Eu sei disso, parece mais novo. Eu sei disso. Carinha de bebê. Eu sei disso. Brincadeira. Mas, tenho 21 anos, trabalho na faculdade de Alopar como assistente administrativo, vendo graduação, pós-graduação, tenho um curso de redação, tenho um livro que eu vou publicar ainda. Isso é fácil de responder. Isso é fácil de responder. Só que quando eu pergunto quem é você, não é só isso aqui. Não é só essas respostas. Porque essas respostas dizer é fácil. Porque está no nosso exterior. Então dizer que eu sou assistente administrativo, eu sei, porque está lá no meu contrato, assistente administrativo. Dizer que eu trabalho na faculdade de Nova, eu sei, porque eu trabalho lá. Isso faz parte do autoconhecimento, mas não é o suficiente. Então, quando eu pergunto quem é você, eu incluo isso, mas também incluo, por exemplo, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? O que você está fazendo aqui? Para que essa profissão? Por que você está... Qual é o seu propósito? É uma das perguntas que faz a gente se conhecer. Danilo, eu sei qual é o meu propósito, então eu me conheço por completo? Não, porque o autoconhecimento é muito mais complexo do que isso. Não é só responder isso que eu já sei me conhecer. Então aqui é apenas uma introdução para a gente entender quem nós somos. Então outra pergunta é, por exemplo, quais são os seus valores? Qual é o seu valor? Os seus valores. Do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que não é, do que você pode fazer, do que não pode, das suas crenças. Quais são os seus valores? Isso faz parte do autoconhecimento.
E a terceira pergunta que pode nos ajudar é: por que você existe? Às vezes a gente vive dando uma correria e a gente esquece da nossa proposta de vida, do porquê da nossa existência, do porquê nós estamos aqui. E a quarta pergunta que pode nos ajudar é: qual é a sua visão do mundo? A gente cresce em uma cultura, a gente é inserido em uma sociedade e a nossa visão, a nossa perspectiva de vida é moldada de acordo com a cultura que somos inseridos. Então, se uma família, por exemplo, for muito agressiva, se for uma família ruim, a probabilidade de uma criança crescer e ser adulto assim é muito grande. Porque ele vê os pais fazendo, ele vê os tios fazendo, os avós fazendo. Então, assim, qual é a sua visão de mundo? Por que tudo isso? Por que a existência? Essas perguntas às vezes nos deixam intrigados. Vontade. Essas perguntas às vezes nos deixam intrigados sem entender realmente a nossa resposta. Mas eu vou ajudar você aqui a entender os 5 pilares. E o segundo pilar é a empatia. A empatia é simples de definir. Então a empatia é a capacidade de se colocar no outro, no lugar do outro. É você entender o outro, tentar pelo menos entender. Porque às vezes as pessoas vêm conversar com a gente não entende o que a pessoa está passando, a gente não consegue nem falar nada. Mas só a ouvir de forma simples e empática faz toda a diferença. Às vezes a pessoa não está te procurando para encontrar uma solução. Às vezes a pessoa está te querendo desabafar. É só isso que a pessoa quer. A pessoa não quer te ouvir uma solução extraordinária. Eu vou conversar com o fulano para me ouvir uma solução. A pessoa só está querendo esvaziar-se. É simplesmente isso. Então a gente precisa ter empatia para entender. O terceiro pilar é assertividade. Um termo técnico, mas significa comunicar-se de forma simples. É você conversar de forma leve. Tem gente que vem conversar com a gente, pelo menos eu, tem gente que eu vou conversar que eu tenho medo. Porque é tão ignorante que eu fico com medo de conversar. Quando eu vou conversar, me ajuda. Eu fico com medo de conversar com uma pessoa. Quando eu faço, conversa com fulano de tal, meu pai, eu já vou preparando toda a minha estrutura mental para entender. Porque tem gente que é muito ignorante, tem gente que é muito arrogante. Às vezes a gente faz pergunta, por exemplo, quando você é um mais um, pessoa, 2! Meu Deus, eu tenho um mais um, gente. Então a pessoa é muito agressiva. E a gente fica com medo da pessoa, a gente tem medo da pessoa. Então a assertividade é isso, você conversar de forma simples. É conversar de forma simples, de forma assertiva. Danilo, se eu conversar ser assertivo, quer dizer que eu não vou ter problema? Então vou ser assertivo, agora que eu não vou ter problema? Claro que não. A gente vai ter problema todo mundo. A diferença é como que nós lidamos com esses problemas. Então, se tem uma pessoa que é arrogante, se você for arrogante também, dá um choque. Então, se a pessoa você já sabe que é assim, você dá uma segurada para não ter nada ruim. E o quarto pilar, que eu falei, cordialidade, é uma pessoa sendo gentil. Eu não sei se vocês, mas às vezes eu vou no mercado, por exemplo, a pessoa passando a compra. Nem dá um oi, nem um bom dia, a cara vai fechada, R$2. Já ele corre, eu fico constrangido de pagar o dinheiro. Eu fico com medo da pessoa, porque a pessoa não é gentil. A pessoa não sabe ser gentil. Então, quando a pessoa trata os outros mal, a gente já fica até um pouco para trás. Eu não vou conversar com fulano de tal, não, porque a pessoa já é meio mal com a vida, sei lá. Então, assim, nós precisamos ser gentil com as pessoas. Nós precisamos, por quê? Às vezes a gente fica esperando do outro para fazer com nós. Mas não é assim que funciona. É nós fazer com o outro sem esperar nada em troca. Fulano está aqui na palestra, agora quero ver ele não aprender. Vem aquele fulaninho lá que só me xinga. Quero ver ele fazer comigo. Aprendeu, quero ver ele fazer. Não é assim, gente. Não é o outro fazer com você, é você fazer com o outro. Entendeu? Quando às vezes a pessoa vem arrogante, tal, e você conversa, tá bom, tranquilo. A pessoa já se toca, nossa, como é que a pessoa é? A pessoa falou diferente, é assim. Agora a questão da ética. A ética entrou naquela pergunta. É quando a gente conta um segredo, por exemplo, espalha para todo mundo. É quando acontece uma coisa no trabalho, espalha para todo mundo. É quando você não consegue fazer suas coisas direito. É uma área da filosofia, a ética, que determina o que é bom e o que é errado, o que é certo e o que não é, o que convém e o que não convém, o que é adequado e o que não é adequado. Então, esses 5 pontos a gente entende que precisa ter para formar uma conversa saudável. Então, o próximo assunto, Danilo, mas essas perguntas, por exemplo,
Lembra que eu fiz pergunta para vocês sobre quando a pessoa te trata mal? Entra dentro do autoconhecimento. Por quê? Quando a gente nos conhecemos, dificilmente a gente vai tratar os outros mal. Isso entra do que nós conhecemos. Se eu sei que eu sou explosivo, se eu estou com raiva, eu vou conversar logo com a pessoa que me estressou? Não, eu vou dar uma parada, tranquilizar, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, e eu sei que se eu ir conversar com uma pessoa estressada, eu vou explodir. Então a gente não vai tratar mal as pessoas. Você gosta quando está desabafando e a pessoa não escuta? Ninguém gosta. Então entra o quê? Empatia e assertividade. Por quê? Porque a empatia para ouvir e a assertividade para transmitir o que você quer falar. A pessoa fica aqui. Tem casal que é assim, a gente vê muitos memes. Tá tudo bem, fulano? Tá bem. Tá tudo bem. Tá bem mesmo? Claro que tá bem. Por que não estaria bem? Tá bem desse jeito? Misericórdia. Se não tivesse bem desse jeito, se tivesse bem, se não tivesse, como é que a pessoa reagir? Então, o outro passo é quando as pessoas caçolam. Então, isso entra a cordialidade. Porque as pessoas que caçam dos outros, às vezes a gente tem um amigo, a gente brinca e tal, tudo bem. Mas existem situações que não devem. Então, isso entra a parte de gentil, de ser gentil. E o outro é ética. Então, são 5 pilares que eu montei essa pergunta para encaixar dentro dos pilares que foi montado. Então, o próximo, vocês vão ver que a relação interpessoal no trabalho, escola, onde nós estamos. Como a gente está numa escola escolar, mas também está no trabalho, exercendo funções de direito público, também é profissional. Então, nós precisamos entender que tem gente que me deixa assim com a cara. Às vezes a pessoa já passa, a pessoa fica assim, com a cara de deboche. Olha lá, chegou onde devia. Olha lá, eu vou ter que afastar. Aí depois chega, fica com essa cara também. Meu Deus, tô vendo. Aí já começa a colocar qualquer coisa. Começa a colocar defeito. Às vezes tem defeito, a pessoa já fica colocando defeito. Tu viu? Olha com a cara desse jeito. Ou fica assim. A pessoa está conversando normal, gente. A pessoa está conversando. Aí a pessoa. Olha lá, toda mentidinha. Toda mentidinha. Oh, coitada. É desse jeito. Mas isso não pode acontecer porque isso se chama conversa não verbal, que a gente vai ver mais à frente. Então, como a gente falei para vocês, conversa verbal e não verbal. O que é conversa verbal, Danilo? Pelo amor de Deus. O que é conversa não verbal? Conversa verbal é tudo aquilo que eu falo. Então, o que eu estou falando aqui, essa comunicação, é conversa verbal. E a escrita também é conversa verbal. A conversa não verbal é aquilo que nós transmitimos com o nosso corpo. Lembra do meme que ficou com a carinha assim? Isso é conversa não verbal. Isso fala muita coisa. Às vezes a pessoa está bem assim com a gente. Aí a gente está lá. Meu Deus, aquela pessoa está de cara feia para mim. Será que eu não? Às vezes a pessoa não tá nada, nem olha para mim, tá? Eu estou olhando. Ai meu Deus, se quiser, a pessoa olhou desse jeito. É desse jeito que a gente fica. Então, a imagem que a pessoa olhou para nós transmitiu uma mensagem ou não transmitiu? Transmitiu. Então, foi uma comunicação. Então, é uma comunicação e a gente tem que tomar cuidado quando a gente conversa, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado com a fala, ser assertivo, e também com os nossos gestos, com a nossa expressão. Com a nossa roupa, diz muito sobre quem nós podemos ser. Porque isso se chama, tem uma área que chama de marketing pessoal, que fala sobre nossa imagem pessoal. Então a gente precisa entender isso e ver que a conversa não verbal, por exemplo, pode começar. A conversa não verbal, ela existe 3 tipos de comunicação. Então ela entra dentro dessas comunicação. E agora eu quero voluntários para a minha dinâmica. 2 voluntários. 2. A gente Bora, 2 voluntários. 3 tipos de comunicação. É aqui mesmo, na frente? Aqui mesmo. Vamos fazer aqui, ó. Senta aqui. Então a gente vai aprender, né? Exatamente. Senta aqui. Uma vai desenhar e a outra vai fazer uma vai falar o desenho. Não pode falar o nome do desenho. Se tiver uma borboleta, é uma borboleta. Não pode. Tem que falar assim, tem uma curvatura assim e tal. Então eu tenho que dizer de forma geométrica ali o que é. E a senhora vai tentar adivinhar o que ela está falando. Então se ela falar assim, faz um círculo, a senhora faz um círculo. Se dizer faz um triângulo, a senhora vai fazer um triângulo. De forma que ela falar, a senhora vai tentar adivinhar. Vamos dar para a nossa dinâmica. Toma o papelzinho, a caneta. A senhora.
3 tipos de comunicação. Vamos escolher um desenho. Já estava pensando. Tem um suportezinho lá daí? Bruna. Vou escolher um desenho. Vou escolher esse aqui. Não pode olhar, viu? Aí, a senhora vai. Não. A senhora não pode falar o que é, não. A senhora vai fazer. Faz um. Ela vai falando e eu vou. Tentar adivinhar. Fecha o olho. Mostrar, vamos mostrar. Esse é o desenho. Gente, não fala. A senhora vai tentar falar aí o que é. Faz assim. Pode começar? Pode. E Rosane, na parte de baixo, a senhora começa por baixo. Faz um triângulo. Um triângulo com a ponta para baixo. Para baixo. Invertido, isso. Aí a senhora, depois que faz esse triângulo. Aí, olha aqui, ó. Oh, Jesus, pronto. Aí depois a senhora vai fazer 3 círculos bem parecido com os círculos da Olimpíada. Um entrelaçado ao outro. Subindo lá em cima no triângulo agora, colado ao triângulo, a senhora vai fazer 3 círculos acoplados um ao outro, aí, um bem junto do outro. Maravilhoso. Fez? A senhora sabe o que é isso? Complicado Eu não tenho mais dicas, será que eu tenho? É complicado entender o que o povo está falando, né? Nossa, se for para a senhora adivinhar, tá fácil. Não é para adivinhar, não. Não precisa adivinhar, não. Não precisa adivinhar, não, mulher. Eu já ia dar Segura. dica. Uma base com uma conexão. Uma base. E que vai entrelaçando vai dando segmento, que esse segmento está conectado um ao outro. Isso. Pronto. E agora a gente vai revelar o desenho dela e o desenho, ó. Esse é o desenho. Expectativa, realidade. Olha a realidade. Pode palma. Não pra ela, gente. Calma, pronto. Agora a expectativa, realidade. Olha, gente, a diferença. Veja como a comunicação é importante. Ela falou, para ela estava mais fácil. Agora, para tentar entender o que a outra falou. É verdade. Olha o que ela tentou entender. Ela entendeu isso. Não, o sorvete estava diferente. Totalmente. Duas bolinhas em cima. Essa criança tudo em cima um pouco. Fez como é que fala? Uma pirâmide, não sei. Fez foi um rumo do prédio. Foi fazer Qual foi a diferença? Agora vamos com mais uma, só para a gente finalizar. Vamos mais dois voluntários. Dois voluntários. Pode vir. Vem, gente. Vem, pode vir mais um. Vai desenhar? Cadê a Galera? Pega, né? Eu vou muito difícil. Esse último aí, esse último é difícil de perguntar. Esse aqui? Esse é o último. Esse aqui? Esse aí é difícil. Pronto, quem vai escolher escolheu aí, ó. Nem foi ele. Vou mostrar aqui pra eles. É difícil. Às vezes a comunicação com as pessoas é bem difícil. Tem gente que é bem complicado. É difícil até pra falar aqui. Vamos ver se você consegue se comunicar. Foi uma linha horizontal, não, Bruno? Olha a dica. E depois duas na vertical. Ou faz um quadrado. Fala as formas geométricas, pode falar. Ellen, você vai começar assim, agora devagar. Você vai fazer um quadrado
Só que assim, esse quadrado, você vai começar pela parte do fundo, será um quadrado. A parte de baixo. A parte de baixo. A parte de baixo. Na parte de cima, você não vai fechar. Entendeu? Então, você vai fazer só as 3 partes, uma deitada e as 2 em pé. Depois, você vai fechar esse quadrado aí com um triângulo, assim, sobreposto ao quadrado. Bem isso. Misericórdia. Maneira. Pronto, aí volta. O triângulo vai ficar sobreposto ao quadrado, mas esse triângulo é como se fosse um V. Ele não tem a parte inferior. Entendeu? Como se fosse uma cobertura. Então, aí dentro desse quadrado, você vai colocar como se fosse um retângulo centralizado. Foi? Tá dizendo aí. Tá tentando entender como é que funciona a comunicação, tentando assimilar o que a pessoa está falando, tentando raciocinar. Esse desenho é bem eu, quando eu pego uns 220 falando. O povo não consegue entender o que eu estou falando. Vai lá, Bruna, vai. Então, aí dentro desse retângulo, que vai ficar aí, que tá aí no meio, você vai colocar um círculozinho pequeno em um dos lados. Aí você pode escolher se vai ser a direita ou a esquerda. Dentro. Se você vai escolher se vai ser mais para a direita ou para a esquerda, vai depender do seu ponto de vista aí. Prontinho? Terminamos? Ainda não. Terminou não? Ah, é verdade, meu Deus. Peraí, que eu tô ansioso. Vai andar logo. Agora, na esquerda do seu desenho aí, você vai fazer uma... Como seria isso aqui mesmo? Ajuda aí, viu? Ó, não fala desenho não, gente, pelo amor de Deus. Você vai fazer aí como se fosse uma... Eu fiquei pensando também. Não, você... Às vezes, gente, a gente tem dificuldade para falar das nossas emoções. Como se fosse um retângulo, só que ele é pequeno. Na parte esquerda. Na parte esquerda, você vai fazer ele pequeno, ele bem no final do seu desenho aí. Eu tô curiosa. Tá ficando bom. Ei, Bruna, dentro ou fora? Vai ficar na ponta, no final. Agora esse aqui eu preciso falar que depois tem um. Não, já. Mostra aí a expectativa realizada. Lá nós Acabou? Acabou. Acabou, Bruninha? Já acabou, né? Não, foi bom, gente. Ela conseguiu ficar muito bom. Ela conseguiu muito bom. Essa é a expectativa. Bruna, essa é a realidade. Muito bem. Perfeito, perfeito. Viu como a comunicação é importante? Bruna tentou o máximo possível falar o que ela estava tentando entender na imagem. E Leila interpretou dessa forma. A forma que Leila interpretou foi diferente da forma que Bruna falou. Então sempre vai acontecer isso. Eu vou falar uma coisa, a pessoa vai interpretar, pode interpretar diferente. Às vezes a pessoa vai dizer uma coisa e eu vou interpretar diferente. Acontece muito isso. Então às vezes a gente já fala com a pessoa já fica com raiva, fica estressada. Gente, eu nem falei isso. Eu falei com calma, eu falei devagar, eu falei ali de forma normal. Eu conheço pessoas que eu converso e as pessoas dizem, não, eu falei normal. Eu falei normal, porque para ela isso é o normal. Só que a gente precisa entender isso. Então, o que é os 3 tipos de comunicação? O primeiro é a comunicação agressiva. O segundo tipo de comunicação é passiva. E o terceiro tipo de comunicação é assertiva. E a gente vai entender aqui sobre a comunicação agressiva. A gente já vê tudo. A comunicação agressiva é aquele tipo de pessoa que a culpa sempre é do outro.
foi você, foi por causa de você, foi sua culpa. A pessoa começa já a levantar o tom de voz, levantar o rosto de superioridade, começa a apontar o dedo e começa a colocar a culpa no outro. Veja que esse tipo de pessoa agressiva nunca é ele mesmo. Nunca vai ser ele. Raramente vai ter esses casos. Ah, eu errei. Desculpa, eu errei. Não, foi sua culpa. Se não fosse você, não teria acontecido aquilo. E quando a gente não tem inteligência emocional, o que a gente pega? Ah, foi minha culpa mesmo. A gente já pega aquilo que não é nosso. A gente carrega aquilo que não é nosso. Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo e a gente criar inteligência emocional para falar, quando a pessoa falar assim, foi sua culpa, a gente às vezes não precisa nem falar, mas a gente entender. Não foi minha culpa, mas a gente pode resolver isso. E o segundo tipo de comunicação é passiva. Esse aqui é o famoso engole sapo. É aquele tipo de pessoa que as pessoas falam e fica quieto. Engole tudo. Não fala um pio. A pessoa xinga, esculhamba, fala um monte de palavras feias, palavrões, e a pessoa não fala nada, engole tudo certinho. E esse tipo de pessoa a gente vê, aquela pessoa inteligente, uma pessoa não falou nada, mas na verdade ela está guardando tudo para cima. Ela está segurando tudo. E um dia, quando caiu uma gotinha de água, explodiu. E a pessoa fala, poxa, fulano é tão quieta, ela teve explodiu. Na verdade, ela já estava cheia, porque ela guardou tudo. Ela segurou tudo. Então esse famoso, essas pessoas, elas tendem a ser mais depressivas. Ah, Danilo, eu estou em depressão, quer dizer que é por causa disso? Claro que não. Precisa de um diagnóstico clínico, porque existem vários fatores que cooperam para essa doença. Então precisa de um psicólogo, de um psiquiatra para fazer o diagnóstico. Então, mas isso é um dos fatores que coopera para um desenvolvimento de ansiedade, depressão, crise de pânico e outros transtornos psicológicos. Mas essa pessoa, ela tende, o passivo tende a ser mais deprimido, de ficar mais no cantinho, de não falar nada. Mas existe também o assertivo. O assertivo está livre de ter problema? Claro que não. Ele vai ter problema, ele vai ter conflitos com pessoas, mas o que ele vai fazer? Como eu posso fazer isso para ajudar? Como é que nós podemos ajudar essa pessoa? O que nós podemos fazer para resolver esses conflitos? Então uma pessoa assertiva, ela vai não colocar a culpa nem nela, na pessoa, nem nela, mas vai tentar resolver. Ela vai assim, desculpa, eu não percebi que eu falei isso. Mas como a gente pode fazer para resolver isso? Então há uma diferença de colocar a culpa, de segurar e de tentar resolver de forma simples e assertiva. Então nós precisamos entender isso. Quando nós tivermos um problema, às vezes o problema, a culpa nem foi minha, talvez foi da outra pessoa. Às vezes foi, mas eu mesmo não abro mão. Eu não falo, não. É uma pessoa que rouba, ela que fala comigo. Se ela quiser, ela vem. Mas nós precisamos ser assertivos. Eu fiz alguma coisa, fulano? Se eu fiz, desculpa. Às vezes eu já pedi desculpa que eu nem fiz nada com a pessoa e falar, desculpa se eu fiz alguma coisa com você. Eu não estava querendo, porque às vezes a gente magoa as pessoas, a gente nem percebe. Falar uma palavrinha ali, porque para nós é uma palavra simples, mas para o outro interpretou diferente. Para a gente soar uma palavra, para mim foi simples, mas para a pessoa foi diferente. Então nós precisamos entender porque eu não sei o que o outro está sentindo, o que passa na cabeça do outro. Então nós precisamos conversar por causa disso. Então a gente precisa ter assertividade para entender que nós precisamos conversar e resolver nossos problemas. Tem gente que não. Quem que causou o conflito que se vira. Mas nós não podemos temos que ser assertivos. E aí, existem os 4 pilares que eu coloquei aqui para nós ficarmos com uma conversa mais assertiva, menos violenta. Então, o primeiro pilar é ouvir. O segundo pilar é ver. O terceiro pilar é autenticidade. E o quarto pilar é amor. Muito simples, amor. A gente vem falar tanto sobre amor. A gente fala muito sobre amor. Gente, precisa ter amor, precisa. Às vezes a gente nem coloca em prática. Porque a gente vê amor apenas como um sentimento de sentir algo dentro de nós. Mas na verdade amor são atitudes, é uma alimentação todos os dias. Eu preciso renunciar, eu preciso tirar, eu preciso fazer isso. E quem é casado, por exemplo, entende muito isso. Porque às vezes tem um casal, a mulher tem um pensamento, o marido tem outro. E aí, como é que vai bater? Como é que junta com um pensamento diferente um do outro? Eu quero, por exemplo, para ir para São Paulo. Eu quero ir, por exemplo, para Ilhéus. Como é que faz? Então precisa alguém abrir mão para viver junto. Esse é apenas um exemplo. Mas o pilar, por exemplo, ouvir,
faz parte do nosso dia a dia. A gente escuta muito. E uma conversa, por exemplo, vocês sabem qual é o símbolo da CNV? O que é CNV? CNV significa conversa não violenta. Conversa não violenta. Então CNV significa, é uma abreviação. E o símbolo é uma, pode passar, girafa. Olha, vamos descobrir tanto que nós temos girafa. Por que uma girafa? Então a gente tem uma linguagem que chama girafês. É a linguagem que a gente conversa. Não sei se você sabe conversar girafês, mas a gente precisa desenvolver essa língua. A gente aprende muitas línguas, inglês, espanhol, aprende a dominar mais a língua portuguesa, mas a gente não aprende a CNV. E por que a girafa foi escolhida? Porque ela tem orelhas grandes. Lembra que eu falei que o primeiro pilar é ouvir? Então, porque ela tem orelhas grandes. O segundo motivo é porque ela tem um pescoço longo. A girafa ela consegue ver além do que dos outros animais, porque o pescoço dela é tão grande que ela vê acima de todos. Então ela consegue ver. Então o que pode trazer isso para a nossa vida? Que a gente pode ter uma visão sem julgamento, uma visão sem preconceitos, porque às vezes a pessoa vem conversar com nós e diz, esse não, só orando mesmo. Aí só Deus, às vezes a pessoa só precisa de um abraço e resolve tudo. Esse só Deus que faz. Esse tem coisa que realmente, mas assim, tem coisas que não, gente, a gente não pode espiritualizar tudo. Então a gente precisa ter esse conhecimento. O segundo é a autenticidade. Por quê? Através do casco da girafa, o que acontece? Ela tem como se proteger. Ela se protege através dos cascos, através das coisas que tem no chão. Então ela tem autenticidade para se proteger, para mostrar a sua necessidade. E o segundo, o quarto na verdade, é um coração grande. É um coração. Ele tem o maior coração de mamíferos terrestres, é o maior. Para o coração bombear sangue, para chegar até aqui, o coração precisa ser maior do que o ser humano, sabe quantas vezes? 43 vezes maior do que o ser humano. É 43 vezes maior do que o ser humano para o sangue chegar aqui. Ou seja, ele é muito maior, ele bombeia o sangue. Então a gente precisa de um coração grande para ter amor, para a gente conversar. Lembra que o quarto pilar é amor? Então, isso simboliza o amor que nós precisamos. Então, aqui como fala, CNV é a linguagem do coração. Nossa, que legal, a linguagem do coração. Então, quando você faz a CNV, o seu coração está se comunicando. Então, muitas vezes não percebe isso. Mas nós precisamos entender que as pessoas, às vezes, elas acabam nos sugando. Essa é a verdade. As pessoas acabam nos sugando. Às vezes a gente tenta ajudar. Ah, Danilo, mas eu tento ajudar. Mas tem pessoas que não dão. Eu falo na cara que eu não estou nem aí. Se a pessoa vir aqui comigo, eu bato no peito. Quem quiser que me cara, que cara. Mas eu falo na cara. Eu falo na cara, eu não estou nem aí. Eu sou sincero. Há uma diferença de sinceridade para ser educado. Sinceridade sem bom senso é falta de educação. Então tem gente que fala na cara, quem está nem aí, que fala e dá opinião e deixa o fogo pegar fogo lá. Eu dou minha opinião, quem quiser que escutar, que escuta. Eu não estou nem aí. Tem gente que é bem assim. Se eu quiser falar, eu falo. Quem quiser me encarar, me encara. Eu dou minha opinião e deixo o bumbum gemer lá, ó. Eu não estou nem aí, eu só dou minha opinião. Mas nós não podemos ser assim, gente. Pelo amor de Deus, nós precisamos. Isso é errado. Danilo, então o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar junto. Precisamos trabalhar com responsabilidade, autenticidade, conexão e cuidado. E isso é os passos. Lembra dos passos que eu expliquei para vocês? Dos pilares? É isso. A gente precisa trabalhar junto. Eu não sou maior que fulano, eu não sou maior que ele, e ele não é maior que nós somos juntos, colegas de trabalho, amigos. Então nós precisamos entender que eu sou diferente, a minha irmã é diferente, a minha prima é diferente. Mas eu vou deixar as minhas diferenças interferir na nossa amizade? Não pode. Eu tenho um meu colega de trabalho, ele pensa diferente, ele age diferente, eu penso diferente, eu ajo diferente. Agora eu vou deixar a minha diferença interferir no relacionamento saudável de um trabalhador, dos trabalhadores? Não tem como. Trabalhar juntos não é colocar na mesa o que eu penso, o que eu quero, o que vai ser. É ver a diferença do outro e a gente vai trabalhar junto. Vamos fazer junto, vamos realizar juntos. Não é só eu, é o colega de trabalho.
Por isso que se chama equipe. Então nós precisamos entender isso, por quê? Porque a gente precisa ter um relacionamento saudável. E eu quero trazer umas curiosidades para vocês. E a pergunta é, você sabe disso? Que quem não se ama, não ama o próximo? Então quando você vê uma pessoa tratando sempre mal, pode saber, essa pessoa não se ama. E se não se ama, vai entregar o que para a pessoa? Ódio. Vai entregar raiva. Se eu não tenho amor por mim mesmo, como é que eu vou entregar amor para o próximo? Não tem como, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então se eu tenho amor, eu vou trabalhar com amor com as outras pessoas. E outra curiosidade é, quem maltrata o próximo, maltrata a si mesmo. Tem uma frase do escritor e psiquiatra Augusto Cury, que ele fala que quem maltrata a si, maltrata os outros. Quem não se ama, não ama o próximo. Então, o autor, ele acertou nessa fala. E a terceira é, quem exige muito dos outros, exige muito de si mesmo. O mesmo autor, Augusto Cury, ele fala em um dos seus livros que quem exige muito do outro está apto em trabalhar em uma financeira ou com robôs, e não com pessoas. Porque existe uma pessoa mais lenta, uma pessoa mais devagar, uma pessoa que demora para pensar, uma pessoa que demora para fazer. Não, a gente quer a coisa no meu tempo. Vai logo, resolve logo. Mas não é bem assim. Quem cobra muito de si mesmo, como o autor falou, está apto em trabalhar em uma financeira, e não com pessoas. Por quê? Porque as pessoas, cada um é diferente do outro. Então a gente precisa entender isso. E o quarto, curiosidade, é quem condena o próximo, ele é seu próprio juiz. Ele nem precisa de um juiz, porque ele já é o próprio juiz dele. Ele já condena a si mesmo. Ele já se cobra demais. Por isso que ele cobra tanto dos outros. Mas a gente precisa mudar esse cenário e a gente precisa entender que há benefícios para a gente trabalhar junto. Danilo, agora eu aprendi que trabalhar junto, deve ser nosso diferencial. Mas o que isso traz de benefícios para nós? Alguém sabe dizer? Quais os benefícios de ter um relacionamento saudável com as pessoas? São muitos, né? Muitos mesmo, muitos. E tem as consequências, né? Que são muitos também. E a gente vai ver, nós veremos que a consequência uma das consequências positivas é que a pessoa vê que é inteligente. Nossa, aquela pessoa é inteligente, não? Viu? Falando daquela idade ali, conversa bem, sabe sair, sabe entrar, é inteligente, sabe conversar. É muito bom quando a gente conversa com uma pessoa que sabe expressar. A gente se sente acolhido. A pessoa, nossa, aquela pessoa é inteligente demais, você viu? Agora imagina aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é ignorante. Aquela ali é muito chata. E outro benefício é mostrar que nós somos maduros. Uma menina de 15 anos, por exemplo, madura para a pessoa, pouca idade. A gente já ouviu falar muito, né? Uma pessoa com pouca idade e a pessoa é tão madura porque a pessoa desenvolve suas habilidades. E o terceiro é responsáveis. Tem gente que quer ter grandes responsabilidades, mas com as pequenas não tem. Tem gente que quer dirigir grandes coisas, por exemplo, ser um diretor de uma empresa, mas a responsabilidade que tem agora não tem. Como é que vai dirigir uma grande empresa se o que tem nas mãos agora não é responsável? Não tem como. Então vai mostrar que nós somos também organizados. Porque se nós organizamos as nossas emoções e nossa mente, as coisas aqui fora ficam mais organizadas também. E vai demonstrar também que nós somos obedientes aos nossos livros. Gente, tem uma coisa que é muito chata. Pensa que você tem uma criança, que a criança está bagunçando, e você pede para a criança ficar quieta. E a criança fica, oh, meu Deus, tira isso do sério. E a criança fica bagunçando. Criança, por favor, senta, fica quieta. E a criança, pá. Não é chato? É muito chato que você pede para a criança não obedece. Quem é o líder da criança? A pessoa é responsável. E a pessoa responsável fica estressada. Então, mostra, e se a criança não obedece, vai mostrar que ele não é obediente. Isso acontece muito com nós. Porque tem um líder, ele fala uma coisa, e às vezes a gente comporta igual a criança. Então isso traz um desgaste tanto para o liderado, tanto para o líder. E outro que vai mostrar que nós somos também é competentes. Então pessoas competentes seguem para frente. Pessoas competentes. Uma pessoa que não é competente, que é incompetente, pode até chegar, mas ele não permanece. Não permanece. Ah, Danilo, mas aqui eu consegui chegar até aqui do jeito que eu sou, então eu vou continuar assim. Não é assim, é continuar evoluindo. Hoje, melhor que ontem, sempre.
hoje melhor que ontem, sempre. Então vamos mostrar que nós somos responsáveis. Agora, as consequências agora. Por exemplo, de um mau relacionamento. Isso é muito chato. Porque às vezes a gente relaciona com as pessoas, isso traz um cansaço. Por exemplo, às vezes a gente dorme, a gente vai deitar para dormir, a gente fica matutando. Ai, fulano falou aquilo. Aí eu briguei com fulano, ficou falando aquilo. Aí fulano falou daquele jeito. A gente vai dormir, ao invés de descansar, fica matutando na cabeça. Fica falando, aí fulano falou aquilo. Ah, se eu soubesse te falar daquilo, a gente começa a reviver uma situação que já passou. Então, ai, fulano falou daquele jeito. Ah, se soubesse te falar disso, se soubesse te falar daquilo, amanhã ele vai ver. Então, ao invés de descansar, a gente fica matutando. E quando acorda cansado. Então, um das consequências de um mau relacionamento é estresse. O segundo é ansiedade. Terceiro, depressão. Ah, Danilo, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Quer dizer que é um mau relacionamento no trabalho? Não necessariamente. Como eu disse no começo. Isso são fatores que cooperam para o surgimento. Não é que você está com depressão, quer dizer que é por causa disso. Precisa de um diagnóstico clínico, de um profissional para fazer e buscar a fundo quais são os fatores e causas. E o quarto é insatisfação. Quando a gente está insatisfeito no trabalho, a gente começa a ficar insatisfeito com tudo na vida. A gente começa a ficar insatisfeito no trabalho, a gente fica meio desanimado, não tem ânimo para acordar. Porque a gente passa a maioria do nosso dia no trabalho. Por exemplo, eu chego no trabalho às 7 horas e saio às 5. Então, grande parte do meu tempo eu estou no trabalho. Então, se eu não tenho prazer no meu trabalho, a maioria do dia eu vou ficar insatisfeito. A maioria do dia. E o quinto também pode ser rancor. É algo que fica dentro. Não é aquela raivinha que fica ali e depois passa. Não, fica lá dentro, tá. E o sexto é envelhecimento precoce. Porque o estresse causa isso. Agora eu acredito que todo mundo gosta de ouvir que está parecendo jovem. Vão falar assim, nossa, você tem 20 anos? A gente fica na nuvem. Nossa, você tem 21 anos? Nem parece, normalmente as pessoas falam que eu tenho mais. Mas tudo bem. Nossa, você tem 21 anos, parece que você tem mais. A gente já fica assim, oh meu Deus, queria ter mais novo. Mas tudo bem. Mas porque todo mundo quer parecer mais novo. Pensa uma pessoa com, por exemplo, já com idade mais avançada, já chega na terceira idade, vamos dizer, botar 50 anos de idade. E a pessoa parece que tem 70 anos. Pois é, olha, a pessoa de 50 parece que tem 70 anos. Muita coisa. Então, assim, tudo isso motiva. Tudo isso influencia para o nosso envelhecimento. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa entender que nós precisamos ter um relacionamento saudável. Então, eu quero perguntar para vocês. Vale a pena viver nessa amargura, nessa dor? Vale a pena viver nesse sofrimento, nessa intriga? Vale a pena viver desse jeito, dormir e não descansar a mente, ficar ali matutando, vale a pena desse jeito? Não é melhor escolher a felicidade e viver bem? Vale a pena você viver no passado amargurento, no passado que dói, que machuca, num passado que traz angústia? Fulano brigou comigo há 5 anos e eu estou brigado até hoje. Tem gente que é bem assim, 5 anos e ainda não resolveu. Isso dentro de você deve tiver já uma ferida que precisa ser tratada. Então, vale a pena viver? Não é melhor escolher a felicidade hoje e começar a caminhar para um futuro melhor, com bem-estar? Vale a pena viver desse jeito? Não é melhor deixar o passado para lá, escolher a felicidade, deixar as amarguras para lá, escolher a felicidade agora e deixar, por exemplo, e caminhar, por exemplo, com a felicidade? Você pega a felicidade e fala, hoje você vai comigo. E hoje você vai sair aqui diferente. Você hoje vai sair assim, você vai comigo hoje. Você vai escolher a felicidade hoje, você vai comigo hoje. Eu quero dizer que todo mundo vai falar, você vai comigo hoje. Quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Você vai comigo hoje. Então pega essa felicidade, segura. Daqui você não sai. Daqui você não sai. Segura e caminha para o futuro com ela. Caminha e vai andando. Não importa. Fulano me machucou? Fica para lá. Vamos resolver. Pega a felicidade, coloca aqui, ó. Segura, agarra. Sabe aquelas crianças birrentas que você precisa segurar, que essa criança vai explodir? Você segura, você fica aqui. Você segura também. Olha, bora futuro, que eu vou caminhar com você. Então, vale a pena desse jeito? Não vale a pena, gente. A nossa saúde é mais importante.
Aqui é mais importante. Esse aqui, ó, nosso cérebro controla tudo. Se aqui não vai bem, aqui o corpo tudo não vai. Tem gente que acorda cansado, desanimado. Tem gente que parece que nem dormir. Tem gente, às vezes a gente é assim, parece que dormir a noite toda, parece que nem dormir. Então isso são fatores que podem cooperar para uma noite mal dormida. Então tudo isso pode cooperar. Então vale a pena isso? Não vale. Então eu quero que você saia dessa caminha surtada aqui, ó, dessa chorona, dessa dor, e passa para essa caminha alegre. Agora sim. Agora que você viva isso aqui, ó, vai ter momentos de conflitos? Vai ter, claro que vai ter. Mas o que vai pegar? Vamos resolver. Então pega a felicidade, pega a festividade, ó, e caminha. Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam isso. E eu quero que você veja quais são os passo a passo. De novo. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, empatia. Terceiro, assertividade. Quarto, cordialidade. Quinto, ética. Guarde isso na sua cabeça. Autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. Guarde isso na sua mente, que é um dos pilares que vai auxiliá-los a viver uma vida mais saudável. Existem muitas outras coisas, óbvio, mas isso são um dos passo a passo que vai nos auxiliar. Por isso, eu quero dizer para vocês que, que relacionamento saudável gera pessoas saudáveis. Relacionamento saudável gera pessoas saudáveis. E por isso eu quero agradecer pela essa palestra e oportunidade pela diretora. Muito obrigado, eu sei que eu fiz diferença na sua vida. Muito obrigado e tchau, tchau, até a próxima. A diretora já está com a parte. Nós agradecemos a vocês. Quando você entrou em contato comigo e falou, né, da proposta, eu achei maravilhosa. Conversei com Vanessa, nossa coordenadora, Sueli, assistente social, e Lina, nossa psicóloga ali. E aí, achamos interessante, realmente, a gente estava precisando mesmo de um momento assim. E eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui nós foi prática. Né? Que a gente possa estar colocando em prática, porque, como você falou aí, teve muita coisa interessante, muitas falas interessantes e principalmente uma que eu observei bastante, aquela do rancor, do levar tudo isso para que te adoece realmente. Eu sou aquela pessoa que, eu não vou te dizer que na minha vida existem vários momentos que, vou falar, não acontece assim, vários momentos assim, mas eu sou aquela pessoa muito daquele momento ali eu sinto, parece que tudo acabou. Mas eu sou aquela pessoa também que amanhã já esqueça daquilo. Talvez as pessoas não me vejam dessa forma, mas a pessoa pode me ferir, me magoar horrivelmente mesmo. E tudo passa aquilo ali, parece que a pessoa nunca me fez nada. Eu não vou te dizer que depois eu não lembre ali, vou ter aquela vaga lembrança, mas eu não sinto ódio realmente, não sinto. E isso acontece muito comigo, de ser magoado mesmo. Mas é isso, acima nós temos que ter Deus que está no controle. Então se eu entrego tudo para Ele, eu não sei, acho que é por isso que eu vou levar da minha vidinha mais. Então, a gente só tem a te agradecer, a equipe Paulo Freire e a equipe Carlos Drummond, que Deus te abençoe e que você continue cada vez mais podendo estar levando essas palestras, essas palavras aí para alguém, em todos os lugares que você só tenha. Obrigado. Eu que tenho a agradecer a vocês pela participação e muito obrigado mesmo. Muito bom isso. A gente fez uma lembrancinha para você dos produtos que são fabricados aqui em Caraí. O queijo, o laticínio aqui, boa sorte. A manteiga da nossa colega ali, Arilma, professora, que ela produz a manteiga, né? O biscoito também, a esposa dela, fabrica o biscoito, o bolo, mesmo chocolate, que eu também não tive tempo para fazer aí agora. Mas são produtos da nossa. O presentinho que falou, hein, gente? Imagina. Muito bem, minha obrigada. Obrigado,